Você pode estar repetindo palavras que o seu cérebro entende como ordens de pobreza. 5 frases simples, que parecem inofensivas, mas bloqueiam sua prosperidade por até 40 dias. E o pior, quase todo mundo as diz todos os dias, sem perceber. Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem essa mensagem. Existe um campo invisível ao redor da sua vida. Alguns chamam de energia, outros de frequência, outros de mentalidade. Não importa o nome que você dê. O que importa é que esse campo responde a uma coisa com precisão absoluta. As palavras que você escolhe repetir. E quando eu digo repetir, não estou falando de mantra, não estou falando de decreto decorado. Estou falando das frases automáticas que você solta sem pensar, no meio da conversa, no meio do dia, no meio da sua vida. Essas frases criam um código. E esse código programa a sua realidade financeira de um jeito que você nem imagina. Tem gente que acorda todo dia, trabalha, se esforça, faz tudo certo, mas o dinheiro não fica. Escorrega, desaparece. Sempre falta alguma coisa. E a pessoa olha para o lado, vê alguém que trabalha menos, que tem menos conhecimento, menos experiência, mas que vive na abundância. E aí vem a pergunta: por quê? O que essa pessoa tem que eu não tenho? A resposta, na maioria das vezes, não está no que ela faz. Está no que ela não diz. Porque existe um tipo de linguagem que funciona como repelente. Você fala, e o dinheiro se afasta. Você repete, e a prosperidade congela. E o mais assustador é que essas palavras parecem inocentes, parecem normais, parecem até humildes, mas por trás delas existe um padrão mental que o universo lê como escassez, e escassez atrai mais escassez. Sempre foi assim, sempre vai ser. Agora, antes de eu te mostrar quais são essas 5 palavras, preciso que você entenda uma coisa. Isso não é sobre pensamento positivo. Não é sobre fingir que tá tudo bem quando não tá. É sobre reconhecer que a sua linguagem molda a química do seu cérebro, que molda as suas decisões, que moldam os seus resultados. É ciência. É psicologia. E é também sabedoria ancestral. Tudo junto. Vamos começar pela primeira palavra. E essa aqui é traiçoeira porque todo mundo usa achando que está sendo realista. A primeira palavra que repele dinheiro é difícil. Quando você diz tá difícil, o dinheiro tá difícil de conseguir, você não está descrevendo a realidade. Você está criando ela. Porque o cérebro não distingue descrição de comando. Para ele, se você repete que algo é difícil, ele entende que deve procurar provas de que é difícil. E adivinha? Ele sempre encontra. Sempre. Porque o cérebro é uma máquina de confirmação. Ele busca no mundo aquilo que você programa nele. E aí você olha em volta e fala, tá vendo? Eu estava certo. Tá difícil mesmo. Mas não estava difícil antes de você decretar. Você que transformou em difícil. Com a sua boca. Com a sua insistência. Com a sua lealdade à narrativa da escassez. Tem uma história antiga, de um mercador que atravessava o deserto com uma caravana. Ele tinha 2 ajudantes. Um deles, todos os dias, acordava e falava, vai ser difícil hoje. O sol tá forte, a areia tá pesada, vai ser difícil. O outro acordava e falava, mais um dia de travessia, vamos seguir. No final da jornada, os 2 chegaram no mesmo lugar. Mas o primeiro chegou exausto, reclamando, sentindo cada passo como um fardo. O segundo chegou cansado, mas inteiro, pronto para o próximo desafio. Mesma estrada, códigos diferentes. Quando você tira a palavra difícil da sua boca, algo muda. Não é que os obstáculos desaparecem, é que você para de dar energia para eles, para de inflar o problema. E quando o problema não é inflado, ele perde poder. Simples assim. Agora vem a segunda palavra. E essa aqui é ainda mais sutil, mais perigosa, porque ela se disfarça de humildade, de bom senso, de prudência. A segunda palavra que afasta o dinheiro é não posso. Não posso comprar isso. Não posso investir agora. Não posso me dar esse luxo. Toda vez que você diz não posso, você reforça uma identidade de limitação. Você não está dizendo que naquele momento específico você escolheu não gastar. Você está dizendo que você, como pessoa,
Não tem capacidade, não tem permissão, não tem poder. E o pior é que isso vira automático. A pessoa nem pensa mais. Vê o preço de alguma coisa e já dispara. Ah, eu não posso. Antes mesmo de calcular. Antes mesmo de considerar. Antes mesmo de perguntar. Será que eu realmente não posso? Ou eu só estou repetindo um script que aprendi quando era criança? Porque a verdade é essa. A maioria das pessoas que dizem não posso, não fizeram as contas. Não planejaram. Não criaram um caminho. Elas só repetem o mantra da impossibilidade porque foi isso que escutaram a vida inteira. E agora reproduzem, como um papagaio. Mas um papagaio que se prende na própria gaiola. O que muda tudo é substituir não posso por ainda não escolhi. Ou não é minha prioridade agora. Parece besteira, mas não é. Porque aí você tira o peso da identidade e coloca na decisão. E decisão pode mudar. Identidade, quando cristalizada, não. Tem gente que passa a vida inteira presa num não posso que nunca foi testado, nunca foi questionado. E quando você questiona, quando você abre uma brecha, o campo todo se reorganiza. E o dinheiro, que antes era repelido pela sua própria voz, começa a encontrar caminho. Terceira palavra. E essa aqui é a favorita de quem vive na correria, de quem vive no modo sobrevivência, de quem vive achando que trabalho duro é sinônimo de resultado. A terceira palavra que bloqueia dinheiro é preciso. Preciso de dinheiro. Preciso pagar as contas. Preciso conseguir isso logo. Quando você fala preciso, você emite um sinal de desespero. E desespero é frequência de escassez. Desespero diz para o universo: eu não tenho. Eu estou vazio. Eu dependo disso para sobreviver. E o universo que responde a frequências te devolve mais situações onde você vai precisar. Mais falta, mais urgência, mais aperto. Olha só a ironia. Quanto mais você diz que precisa de dinheiro, menos ele vem. Porque o dinheiro não flui para quem precisa. Ele flui para quem está pronto. Para quem já se sente abundante. Para quem, mesmo na dificuldade, não emite desespero. E isso não é crueldade do universo. É matemática energética. Pensa assim. Você empresaria dinheiro para alguém que chega falando: eu preciso, eu estou desesperado, eu estou afogado? Ou você empresaria para alguém que chega confiante, com um plano, com uma postura de quem já sabe que vai dar certo? A resposta é óbvia. E o universo responde do mesmo jeito. Então, em vez de preciso, você começa a dizer: escolho, decido, estou atraindo. Pequenas mudanças que reposicionam você de mendigo para co-criador. E co-criador recebe. Mendigo implora. Quarta palavra. Essa aqui é a que mais pega as pessoas de surpresa, porque ninguém acha que está fazendo algo errado ao dizê-la. Pelo contrário, acham até que estão sendo responsáveis. A quarta palavra que sabota sua prosperidade é caro. Isso é caro. Tá muito caro. Tudo tá caro. Toda vez que você rotula algo como caro, você reforça a crença de que o mundo é hostil, de que as coisas estão fora do seu alcance, de que você é pequeno demais para acessar o que deseja. E isso cria um campo de rejeição. Você começa a se afastar das oportunidades, dos investimentos, das experiências, porque já julgou que são caras. E aí, em vez de perguntar: como eu posso acessar isso? Você fecha a porta, tranca e joga a chave fora. Tem uma diferença brutal entre dizer isso é caro e dizer isso não cabe no meu orçamento agora. A primeira frase é um julgamento, a segunda é um dado. O julgamento te diminui, o dado te organiza. E olha a loucura, tem gente que fala que tudo é caro, mas gasta R$ 500 por mês em coisas que não trazem retorno nenhum. Streaming que não assiste, comida que joga fora, assinatura que nem lembra que tem. Mas se você fala de um curso, de um livro, de um investimento real, a pessoa dispara. Muito caro. Só que caro para quê? Para quem? Caro em comparação com o quê? Percebe como a palavra não descreve o preço? Ela descreve a sua relação com a abundância. E se essa relação é de julgamento, de rejeição, de distância, o dinheiro capta isso. E se afasta também. E agora vem a quinta. A mais perigosa. A que mais bloqueia. Até quem estuda manifestação. Até quem faz afirmações.
Até quem já entendeu tudo o que eu falei até aqui, cai nessa. Porque essa palavra é traiçoeira. Ela se disfarça de lamento sincero, de desabafo, de verdade crua. A quinta palavra que repele dinheiro e que pode bloquear sua prosperidade por 40 dias inteiros é nunca. Eu nunca tenho dinheiro. Nunca sobra nada. Eu nunca consigo. Nunca é uma sentença. É um decreto de eternidade. Quando você fala nunca, você não está reclamando do presente. Você está fechando o futuro. Você está dizendo para o universo: pode parar de tentar. Eu já decidi que isso não é para mim. Jamais foi. Jamais será. E o cérebro, obediente como sempre, aceita a ordem. E para de buscar. Para de perceber. Para de criar. Porque para que tentar? Se você mesmo já disse que nunca vai dar certo, tem gente que fala nunca 3, 4 vezes por dia e acha que tá só desabafando. Mas cada nunca é um tijolo na parede que você constrói entre você e a abundância. E quando a parede fica alta demais, você nem vê mais o dinheiro do outro lado. Acha que ele não existe, que é ilusão, que é só para alguns. Mas ele sempre esteve lá. Você só bloqueou a visão, com a sua própria boca. Agora você deve estar se perguntando: mas por que 40 dias? De onde vem esse número? Não é misticismo vazio. 40 dias é o tempo médio que o cérebro leva para começar a desmanchar um padrão repetido e construir um novo. É o tempo que uma crença leva para começar a se desfazer. Não é que no 41º dia tudo magicamente muda. É que é ali que o terreno começa a amolecer. E se você continuar, a nova semente brota. Então, se você passou anos, talvez décadas, repetindo essas 5 palavras, você literalmente programou o seu sistema nervoso para repelir dinheiro. E cada vez que você repete, você reforça. E cada reforço adiciona mais 40 dias de bloqueio. É um ciclo. E a maioria das pessoas vive nele sem nem saber. Mas agora você sabe. E saber muda tudo. Porque a partir de agora, toda vez que uma dessas palavras vier na sua boca, você vai perceber, vai sentir o peso, vai ouvir o alarme interno. E aí você tem uma escolha: continuar no automático ou pausar, respirar e escolher outra palavra, outro código, outra frequência. E olha, não precisa ser perfeito. Não precisa virar um robô que nunca escorrega. Você vai esquecer, vai repetir, vai cair no velho script. Normal. O que importa é que agora existe consciência, e consciência é o primeiro passo para qualquer transformação real. Agora, vamos falar do que realmente importa. Como você desfaz esse bloqueio? Como você limpa o campo? Como você reprograma o código e reabre o fluxo? Porque não adianta só parar de falar as palavras erradas. Você precisa substituir. Precisa preencher o espaço com algo novo. Porque a mente não funciona no vazio. Ela precisa de direção. E se você não dá a direção, ela volta para o piloto automático. E o piloto automático sempre vai para o caminho mais gasto, mais conhecido, que é justamente o caminho da escassez. Então, em vez de difícil, você começa a dizer: é um desafio que eu aceito. Em vez de não posso, você diz: ainda não é minha prioridade, mas posso criar um caminho. Em vez de preciso, você diz: estou atraindo ou estou construindo. Em vez de caro, você pergunta: como eu posso acessar isso? E em vez de nunca, você fala: ainda não, mas estou mudando isso agora. Percebe a diferença? Não é só trocar palavra por palavra. É trocar frequência por frequência. E frequência atrai realidade. Mas tem um detalhe que a maioria das pessoas ignora. E é esse detalhe que faz toda a diferença entre quem transforma de verdade e quem só fica repetindo frase bonita sem resultado nenhum. O detalhe é esse: você precisa limpar o campo antes de plantar o novo. Imagina que você tem um jardim. E esse jardim passou anos recebendo sementes de ervas daninhas. Todos os dias você jogava sem querer. E elas cresceram, ocuparam tudo. Agora você quer plantar flores. Mas se você só jogar as sementes das flores por cima das ervas daninhas, o que vai acontecer? As ervas vão sufocar as flores. Simples assim. Então,
Antes de começar a reprogramação, você faz uma limpeza. E essa limpeza tem um ritual. Não é nada complicado. Não precisa de vela, de incenso, de lua cheia. Pode fazer tudo isso se quiser, claro. Mas o essencial é uma coisa só: reconhecimento. Você senta, respira fundo e faz um exercício de memória. Pega um papel ou abre o bloco de notas do celular, tanto faz, e você escreve: quantas vezes, nos últimos 7 dias, você falou cada uma dessas 5 palavras? Difícil, não posso, preciso, caro, nunca. Não precisa ser exato. Não é para contar com precisão científica. É só para você ter a dimensão. Para você ver, preto no branco, quantas vezes você programou escassez sem perceber. E aí vem a parte mais importante. Você olha para cada palavra que escreveu e diz em voz alta: eu reconheço que repeti isso. Eu reconheço que isso criou um bloqueio. E agora, conscientemente, eu escolho soltar. Pronto. Isso é a limpeza. Simples, direto, poderoso. Porque o reconhecimento quebra o automático. E quando o automático é quebrado, o consciente assume. E é aí que a mudança começa de verdade. Agora tem um segundo movimento. E esse é o que vai reprogramar o código novo. É o que vai plantar as sementes certas no jardim limpo. Você pega essas mesmas 5 áreas: dificuldade, capacidade, necessidade, valor, tempo, e cria uma declaração nova para cada uma. Uma frase que você vai repetir todos os dias, de manhã, antes de dormir, ou sempre que perceber que o velho padrão está tentando voltar. Vou te dar exemplos, mas você pode adaptar do jeito que fizer mais sentido para você. O importante é que a frase seja afirmativa, seja no presente e seja algo que o seu corpo consiga sentir como verdade, mesmo que a mente ainda duvide um pouco. Para substituir difícil: eu fluo com os desafios e encontro soluções com facilidade. Para substituir, não posso. Eu tenho o poder de criar caminhos onde antes não via nenhum. Para substituir, preciso. Eu atraio tudo o que é meu por direito, no tempo certo, com leveza. Para substituir, caro. Eu mereço acessar tudo aquilo que expande a minha vida, e o dinheiro flui para isso. Para substituir, nunca. Cada dia é uma nova oportunidade, e eu estou pronto para receber. Você não precisa decorar essas frases. Pode criar as suas, pode misturar, pode simplificar. O que importa é que você sinta, quando falar, que está abrindo uma porta, não fechando. E olha, eu sei que tem gente que vai ouvir isso e pensar: ah, mas é só frase, isso não muda nada. E eu entendo, porque a gente vive num mundo que supervaloriza a ação externa e subestima a reorganização interna. Mas a verdade é que toda ação nasce de um pensamento. E todo pensamento nasce de uma palavra. Então, se você muda a raiz, você muda a árvore inteira. Tem uma parábola antiga de um sábio que foi procurado por um homem desesperado. O homem disse: mestre, eu trabalho de sol a sol, mas o dinheiro não fica. O que eu faço? O sábio perguntou: me diga, qual foi a primeira frase que você disse hoje ao acordar? O homem pensou e respondeu: eu falei, lá vamos nós de novo, mais um dia difícil. O sábio sorriu e disse: então você programou o dia antes dele começar. E se você programa dificuldade, o universo te entrega dificuldade. Não porque é cruel, mas porque é obediente. Esse é o segredo que poucos entendem. O universo não julga as suas palavras. Ele só responde. Ele só entrega aquilo que você insiste em pedir, seja com a boca, seja com o pensamento, seja com a energia. Agora, eu preciso falar de uma coisa que vai soar estranha para muita gente, mas que é real. Existe um poder no silêncio. Tem hora que a melhor coisa que você pode fazer não é falar a palavra certa. É não falar nada. Porque tem conversa que só existe para reforçar miséria. Sabe aquelas rodas de reclamação? Aquelas conversas onde todo mundo está competindo para ver quem está pior? Ah, você acha que está ruim? Olha o que aconteceu comigo. E aí vira um festival de escassez. Um campeonato de quem é mais vítima das circunstâncias. Se você quer mudar de vida, você precisa sair dessas rodas. Não precisa brigar.
Não precisa explicar, só sair, silenciosamente, e buscar conversas que elevam, que expandem, que te fazem sentir que é possível, porque a energia é contagiosa. E se você passa o dia inteiro ouvindo gente falar de crise, de dificuldade, de impossibilidade, você absorve isso. E aí, quando você tenta aplicar o que aprendeu aqui, parece que não funciona. Mas não é que não funciona. É que você está nadando contra a corrente o tempo todo. E ninguém nada contra a corrente se está amarrado numa âncora. Então, uma parte importante da reprogramação é escolher com quem você troca energia, com quem você divide o seu campo. Porque campo compartilhado é campo influenciado. E olha, eu não estou dizendo para você abandonar todo mundo e virar eremita. Não é isso. É só ter consciência. É saber que algumas conversas nutrem e outras drenam. E que você tem o direito e até a obrigação de proteger o seu campo energético. Agora, tem uma coisa que eu preciso deixar clara, e é sério. Isso não é mágica instantânea. Não é que você vai parar de falar essas 5 palavras hoje e amanhã vai acordar milionário. Não funciona assim. O que acontece é que você para de enviar o sinal de bloqueio. E aí, o campo começa a se reorganizar. Aos poucos, gradualmente, mas de forma consistente. Nos primeiros dias você vai escorregar. Vai falar, tá difícil, sem querer. Vai soltar um eu nunca consigo no meio de uma conversa. Normal. O cérebro está acostumado. Mas a diferença é que agora você percebe. E quando percebe, você corrige. E toda correção é um passo na direção certa. Com o tempo, você vai notar que as oportunidades começam a aparecer. Não do nada. Mas porque você está finalmente enxergando elas. Porque o seu sistema nervoso não está mais no modo de escassez, que só vê perigo e limitação. Ele está no modo de abundância, que vê possibilidade e caminho. E aí as coisas começam a fluir. O dinheiro que antes escapava pelas frestas, agora fica. As contas que antes apertavam agora se resolvem. As ideias que antes pareciam impossíveis, agora se tornam planos reais. Não é sorte, é frequência. E frequência sempre atrai realidade compatível. Agora, deixa eu te contar uma história real. Eu conheci uma mulher que passou 10 anos da vida dizendo que era difícil conseguir clientes. Ela era excelente no que fazia, mas o negócio não decolava. Aí, num workshop, alguém apontou para ela quantas vezes ela usava a palavra difícil. 17 vezes em 30 minutos de conversa. Ela nem tinha noção. A partir daquele dia, ela fez um compromisso. Toda vez que fosse falar difícil, ela pausava, respirava e escolhia outra palavra. Desafiador, novo, interessante. Qualquer coisa que não carregasse a carga de impossibilidade. Em 40 dias, exatamente 40 dias, ela fechou 3 contratos grandes, os maiores da carreira dela. Ela não mudou a estratégia de vendas, não mudou o serviço, mudou a frequência. E a frequência mudou o resultado. Isso não é exceção. É regra. Para quem entende como o jogo funciona. Agora, se você chegou até aqui, eu sei que você não é uma pessoa comum. Você não está só consumindo conteúdo. Você está buscando transformação real. E se você já segue o canal, deve conhecer as 7 chaves que eu ensino. Elas desbloqueiam a sua mente para a abundância definitiva, com práticas e declarações diárias que vão além dessas 5 palavras. É um sistema completo que eu chamei de códigos milionários. Se você quiser conhecer, o acesso está no link da descrição. É para quem decidiu que a mudança não é mais opcional, é urgente. Mas continuando aqui, eu quero que você faça um exercício comigo agora. Pensa em um momento da sua vida onde você sentiu abundância. Não precisa ser relacionado a dinheiro. Pode ser um momento de amor, de paz, de conquista, de gratidão. Só traz essa memória. Sente ela no corpo. Percebe como a sua postura muda? Como a sua respiração muda? Como até a sua voz interna muda? Essa é a frequência da abundância. E você pode acessar ela sempre que quiser. Não depende de circunstância. Depende de escolha. E é nessa frequência que o dinheiro flui. Não porque você está fingindo que tem, mas porque você está genuinamente vibrando no campo do possível, do merecimento, da receptividade. Agora,
Eu quero ouvir de você. Qual dessas 5 palavras você percebeu que usa mais? Difícil, não posso, preciso, caro ou nunca? Vai lá nos comentários e escreve. Eu estou soltando a palavra e escolhendo abundância. Isso já é o começo da reprogramação, porque declarar em público cria compromisso, e compromisso gera transformação. E me conta também, qual foi o ensinamento que mais impactou você nesse vídeo? Deixa aqui embaixo. Eu leio todos os comentários, e muitas vezes as histórias de vocês viram conteúdo novo, porque eu sei que se você passou por isso, tem mais alguém passando também. Olha, antes de finalizar, eu quero te deixar com uma última reflexão. Tem gente que vai assistir esse vídeo e vai pensar, interessante, mas não é para mim. E tem gente que vai assistir e vai sentir um clique, um despertar, uma fisgada no peito que diz, é isso, é agora. Se você sentiu isso, confia. Confia na fisgada. Porque ela não mente, ela é a sua alma sinalizando que você está pronto. E se você quer continuar aprofundando nessa jornada de reprogramação mental e desbloqueio financeiro, eu recomendo que você assista o vídeo onde eu falo sobre os 7 bloqueios invisíveis que impedem o dinheiro de chegar até você. É um complemento perfeito para tudo que você viu aqui. O link está nos cards aí em cima ou na descrição. Vale muito a pena. Lembra, suas palavras não são neutras. Elas criam, elas moldam, elas atraem. E agora que você sabe quais são as palavras que repelem, você tem o poder de escolher as que magnetizam. O campo está aberto, o fluxo está disponível, e você agora tem o código. Aqui é o Saga. Nos vemos no próximo vídeo.